Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Amós, capítulo 3 e o versículo 7. Amém, meus irmãos? Amós, capítulo 3 e o versículo 7. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que Ele não faz nada na minha, na tua vida sem que antes Ele venha avisar, meus irmãos. Porque quando Deus usa um profeta para falar comigo, com você, né? Muitas das vezes você não dá credibilidade. Quando Deus usa o pequeno, né? O menor, o Davi, né? E você não dá credibilidade. Mas que você venha dar credibilidade, meus irmãos, os pequenos. Porque Deus usa quem Ele quer, meus irmãos. E quando Deus usa um pequeno, um menor para mim, para você, meus irmãos, muitas das vezes você não acredita, né? Não dá crédito, acha que não é de Deus. Mas quando é de Deus, aí você sente, meus irmãos, porque o Espírito Santo, ele testifica. Quando ele, né, fala comigo, com você, a gente sente. Só que muitas das vezes você não quer dar ouvido. Porque quando a gente está fazendo algo que não agrada a Deus, meus irmãos, a gente, né, não quer ouvir, a gente não quer dar ouvido, né, à voz de Deus. Aí quando Deus usa um pequeno, né, um Davi para falar comigo, com você, a gente não dá credibilidade. Mas quando Deus quer algo de mim, de você, meus irmãos, ele fala antes. Porque muitas das vezes Deus quer conserto de mim, de você, né? Muitas das vezes Deus usa alguém para falar comigo, você, né? Se a gente está em perigo, né? Deus, ele sempre vai usar, meus irmãos, alguém para falar comigo, com você. Porque Deus, ele não faz nada, ele pega a gente de surpresa não, meus irmãos. Porque tudo que Deus vai fazer na minha tua vida, ele avisa antes, meus irmãos. Porque ele usa os seus, meus irmãos. Tudo bem que tem os falsos profetas, tem, né, meus irmãos? Mas quando é de Deus, meus irmãos, que ele usa, né, o profeta dele, a gente sente, meus irmãos. Porque o Espírito Santo, ele testifica, meus irmãos. Quando ele usa, né, um profeta que é da parte dele para falar comigo, com você. E que nessa tarde, meus irmãos, você venha dar ouvido, meus irmãos, ao Espírito Santo. Quando ele usar alguém para falar comigo, com você, meus irmãos, que for o menorzinho, né, da casa, mas que você dê ouvido, meus irmãos. Porque é esses que Deus quer usar, meus irmãos, os pequenos. Porque é os pequeninos que Deus quer usar, meus irmãos. O menor, né? Porque muitas das vezes você não quer dar credibilidade ao menor. A gente não acredita, né? Quando Deus usa alguém para falar com a gente, né? Porque é pequena, a gente, né, não acredita. A gente só quer ouvir, né? Só quer acreditar quando é profeta, né? Famoso, quando é profeta aqui, né? Que é muito usado, né? Mas Deus usa quem Ele quer, meus irmãos. E que nessa tarde você venha dar ouvido, meus irmãos. Quando Deus usar um profeta, né? O menor para falar comigo, com você. Porque quando Deus quer algo de mim, de você, meus irmãos, Ele fala antes. Quando Deus, ele requer algo de mim, de você. Se é conserto, ele, né, ele fala, né? Se você está correndo perigo, né? Se você está correndo risco, né? Porque Deus, ele avisa a gente, meus irmãos. Porque Deus, ele não vai deixar você, pegar você de surpresa. Porque Deus, ele sempre, meus irmãos, ele nos alerta. Deus, ele sempre, né, usa alguém para falar com a gente, né? Mas que você, meus irmãos, venha dar ouvido à voz de Deus. Quando Deus usar, meus irmãos, um profeta, né, o menor. Porque Deus usa quem ele quer, meus irmãos. Que você venha dar credibilidade, meus irmãos, aos profetas, né, os pequenos. Porque Deus usa quem Ele quer, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor tenha a todos uma ótima tarde.